tudo bem? Me chamo Marcílio e te convido mais uma vez para nós meditarmos na palavra do Senhor. E aí, então feche os seus olhos, por favor, vamos conversar com Deus. Querido Deus, meu Pai que estás nos céus, abençoa, Senhor, esta pessoa, o teu lar, tua vida, tua família, os teus negócios. Nos ajuda a entender a tua palavra agora, Senhor, no nome de Jesus, amém. Hoje, o assunto de hoje, nós vamos falar sobre os 1000 anos e depois o juízo final. Um assunto que você vai entender no nome de Jesus, ok? Jesus, depois que voltar nessa terra, a sua segunda volta, quando ele vier desta forma aqui, ó, em glória e em majestade, ele virá com todos os seus anjos com ele. Ele vai vir nas nuvens do céu com poder e muita glória com todos os seus anjos. E ele então levará com ele todos os salvos para o céu. E lá ficará durante 1000 anos. Aqui, ó, lá em Apocalipse capítulo 20, o verso 6, aqui fala, ó, bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, todos os salvos recolhidos serão levados para o céu e lá ficará com Cristo durante 1000 anos. E automaticamente, esta terra, ela ficará toda desolada, deserta, toda destruída, num período também de 1000 anos. Todos os perdidos que não subiram para o céu, que não foram salvos, ficarão nessa terra somente corpos mortos, milhões e bilhões. Agora, o que os salvos farão durante 1000 anos lá no céu? Olha só que interessante, a Bíblia ela nos ajuda a entender isso. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 2 e 3, e fala o seguinte, ó. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos são salvos. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Os salvos, quando que fala que vai julgar os próprios anjos, são os anjos maus, os anjos malignos, aqueles anjos que rebelaram contra Deus, foi expulso com Satanás aqui para essa terra. Então, quando a Bíblia fala que os santos, os salvos, há de julgar a terra, né? Na verdade, aqui é uma expressão que está querendo nos dizer o seguinte, que no período de 1000 anos lá no céu, nós teremos acesso, né, aos registros de tudo que aqueles que não subiram para o céu fizeram. Você sabia que todas as nossas ações, pensamentos, atitudes são registrados nos livros dos céus? Antes de eu falar para você, de passar aqui as passagens, que tem livros no céu, cada ser humano tem livros lá no céu e tudo é registrado, que nós fazemos aqui nessa terra. Eu quero ler aqui Eclesiastes, capítulo 12, e o verso 14, e fala o seguinte. Eclesiastes, capítulo 12, o verso 14 fala o seguinte. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tá vendo? Então, Deus trará à tona, Deus irá revelar, mostrar para quem? Para os salvos que ele levará lá no céu. Para que a gente possa ter entendimento e entender porque que muitos não subiram para o céu, porque que eles não estão lá conosco, com os salvos lá no céu também. Por que se perderam? Nós iremos entender. E a Bíblia faz menção de 3 livros. O livro da vida, o livro memorial e o livro da morte, ou o livro do pecado, que nós chamamos assim. O livro da vida
Lá em Êxodo, capítulo 32, verso 32, fala sobre o livro da vida. O Salmo 65, verso 28 também. Apocalipse 3, verso 5. O próprio Jesus também falou sobre o livro da vida quando ele esteve aqui nessa terra. O livro da vida é quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, passa pelo batismo e passa a andar na obediência do que está escrito na palavra do Senhor. Aí seu nome é escrito no livro da vida. O livro memorial, que está lá em Malaquias, capítulos 3, verso 16, e Neemias 2, verso 20, lá fala que o livro memorial é para ser registrado todas as nossas boas ações de pensamentos, atitude, em ajudar o próximo, abençoar o meu próximo, ajudar, e assim, tudo que é para edificação ali é registrado no livro memorial. O livro do pecado ou da morte, porque o pecado leva à morte, o salário do pecado é a morte, nós podemos chamar assim, esse livro, é o que está lá em Jeremias capítulo 2, verso 22, e Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Este livro é registrado somente pecados que a pessoa não quer abandonar, não quer largar e não pede perdão a Deus, não quer se arrepender. Então ali fica registrado, se não se arrepender, para a sua condenação. Certo? Então, terminando os 1000 anos lá no céu, o qual então nós teremos acesso a esses livros, saberemos o porquê que os perdidos não estão ali, nós vamos entender que a misericórdia de Deus foi muito grande, que deu diversas oportunidades, mas que não quiseram, pisaram na misericórdia, nas oportunidades, e quiseram viver a sua vida por conta própria, longe de Jesus. E assim então se perderam. E vamos ali descobrir, né? Até infelizmente conhecidos, amigos e vizinhos, nós iremos ali saber o porquê. Muito triste, mas é a realidade. Então, terminando os 1000 anos, aí Cristo então ordena que todos os perdidos que estão aqui nessa terra, corpos mortos, irão ressuscitar, tomar vida novamente. E diz a Bíblia que será como a areia do mar. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, o verso 7, 8 e 9. Então, serão ressuscitados não para ter uma segunda oportunidade, porque acabou. Aí será a execução. O juiz do universo, que será Jesus, ele dará a sentença final. E qual será a sua base, a sua norma de julgamento? A Bíblia fala sobre isso, que está lá em Tiago, capítulo 2, verso 10 e o verso 12, fala o seguinte, ó. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E o verso 12, falar de tal maneira procedei, como aqueles que iam ser julgados pela lei da liberdade. E o verso 13, porque o juiz é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, a norma de julgamento do Senhor Jesus será os 10 mandamentos, a lei da liberdade, ou os 10 mandamentos, que é a mesma coisa. Os 10 mandamentos são aqueles, né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lembra do dia para o santificar, não é o domingo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, não adorarás outros deuses, e assim sucessivamente aos 10 mandamentos. É isso que o mundo despreza, e até muitos que têm conhecimento da verdade, da palavra do Senhor, estão desprezando. E diz a Bíblia então que agora desce fogo do céu, é a sentença final, chegou o dia do juízo, né? O dia do juízo. E o fogo então consome o diabo, os seus anjos e todos os ímpios, e a terra se torna agora um grande lago de fogo e enxofre. Eu quero mostrar aqui para vocês, né, aqui de como, para nós termos uma noção, uma foto, né, de mais ou menos como que essa terra estará, mais ou menos. Aqui a terra será um grande lago de fogo e enxofre, o qual destruirá, irá purificar essa terra. E o Senhor Deus irá recriar essa terra de uma forma bela e perfeita, harmoniosa, que será a morada de todos os salvos. Agora, como escapar
Como não ser condenado? A Bíblia também fala que a misericórdia do Senhor é muito grande. Romanos capítulo 8, verso 1. Pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, eu vou procurar andar na obediência. Se eu estou em Cristo Jesus, eu vou atender o seu chamado. Se eu estou em Cristo Jesus, eu vou endurecer meu coração. Se eu estou em Cristo Jesus, eu vou aceitar Ele como meu Salvador. Eu quero te fazer um apelo. Aceita Jesus como seu Salvador. Estuda a palavra do Senhor e anda na obediência. E você e eu, nós não seremos condenados no dia do juízo. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. E Deus te abençoe.